Irmãos, como vocês sabem, nós estamos falando sobre idolatria, não é? Um tema que é muito importante abordado na Bíblia. Infelizmente, muitos têm uma visão totalmente deturpada desse tema, uma visão errada, e nós estamos então explorando, não é? Alguns temas específicos dentro da idolatria, não é? Mas para nós resumirmos aqui, se alguém não pôde estar conosco nos outros cultos, idolatria é quando nós colocamos qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar que pertence a Deus em nosso coração. Tá? Então, idolatria é isso. Ao invés de darmos adoração a Deus, nós adoramos aquilo que Deus criou. E é importante nós entendermos isso, porque como nós lemos no Antigo Testamento, ali Deus está denunciando um tipo de idolatria muito perigosa e sorrateira, que é a idolatria que ocorre dentro dos nossos corações. E por que isso é importante? Porque para nós, a grande maioria, e dentro da nossa cultura, nós chamamos de idólatras pessoas que nós observamos atos externos a uma figura física. Então, uma pessoa que se ajoelha diante de uma estátua, uma pessoa que acende velas diante de uma imagem, uma pessoa que faz oferendas, enfim, atos externos que demonstram que ela está adorando algo físico. Porém, o grande perigo da idolatria é que ela é sorrateira e muitas vezes a pessoa está adorando um falso Deus no seu coração e nem ao menos percebeu. Como nós estamos falando, né, nos últimos domingos, muitos estão dentro da igreja, estão aqui adorando um falso Deus, mas externamente, quem olhar vai acreditar que essa pessoa está adorando ao Deus Criador. Mas a grande verdade é que no seu coração ela está prestando terríveis cultos a falsos deuses. Vou dar um rápido exemplo, porque só estou resumindo para que todos venham saber do que nós estamos falando. Imagine uma pessoa que você veja ela na igreja e ela está em todo culto. Você vai acompanhando, sei lá, o Instagram da igreja e você vê as fotos dela, ela está em todos os cultos. Você vê ela participando de campanha, você vê ela ofertando, participando dos grupos missionários, né? Qual que é a tua impressão ao ver a atitude daquela pessoa pública na igreja? Pois, isso é uma referência de cristão, né? Queria eu poder estar presente na igreja tanto assim, queria eu poder participar dessas coisas tanto assim, né? Que coisa maravilhosa. Mas e se eu dissesse, né, se nós pudéssemos, né, tirar uma cortina e enxergar o coração daquela pessoa e descobrirmos que o que aquela pessoa está fazendo aqui na igreja é uma idolatria? Vou dar o exemplo do dinheiro, mas você pode colocar qualquer coisa nesse exemplo, tá bom? Essa pessoa, ela ama o dinheiro e ela quer cada vez mais dinheiro. E falaram para ela, ou ela enxergou esses lindos cultos, que muitas vezes públicos, né, na televisão e etc., e ela entendeu que Deus pode dar dinheiro a ela, pode abençoá-la financeiramente. Aqueles pastores que falam, né, Deus vai devolver 100 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes. É claro que Deus pode devolver o quanto Ele quiser, não é? Mas Deus não é um banco para que você venha encará-lo como um investimento. Então, coloquei 1.000, vou colher 10.000, não é? Só que a pessoa tem essa imagem. Então, olha, ela tem um Deus no coração dela, que é o dinheiro. E ela descobriu que o Deus Criador, né, descobriu que o Deus Criador pode dar mais dinheiro para ela. Então, o que ela faz? Ela obedece a esse Deus. Então ela vem na igreja, ela dá oferta, ela faz tudo o que tem que fazer. Mas qual que é o objetivo dessa pessoa? Manipular Deus para dar aquilo que ela realmente quer. Então você percebe, ela está na igreja fazendo o que ela tem que fazer para tentar manipular Deus, obedece por interesses próprios para que ela possa ganhar mais dinheiro. Compreendeu?
Então isso é sorrateiro. Sorrateiro. E as pessoas estão dentro das igrejas. Então a Bíblia nos alerta dessa adoração extremamente perigosa. No primeiro domingo, nós aprendemos ferramentas para identificar esses falsos deuses no nosso coração. E no segundo domingo, nós aprendemos como esses falsos deuses afetam a nossa visão de vida e a forma como nós enxergamos o mundo. Quem não pôde estar aqui conosco, nosso canal do YouTube tem todas as mensagens, tá bom? E aproveita e já vê a mensagem sobre ofertas, que ficou muito boa, e além de ter ficado muito boa, é a forma como nós encaramos a oferta aqui, tá bom? É a cultura da nossa igreja, então é importante que todos os nossos irmãos e visitantes puderem assistirem para nos conhecer um pouco mais, certo? Então vamos hoje para o tema de fato, que é idolatria política. Idolatria política. Hoje os nervos estão um pouquinho mais calmos, mas uma vez eu preguei isso aqui no auge da eleição do ano passado, né? Só faltou sair tiro. E literalmente saiu, né? Numa igreja, se não me engano, em Indaiatuba, né? Ano passado, né? Acho que foi em Indaiatuba, foi alguma igreja aqui próximo, né? Foi aqui, cara? Tiro. O pessoal ali, eles estavam levando um pouco a sério, demais a política, né? Então, irmãos, eu quero afunilar um pouco mais, né, esse tema, e eu quero agora tratar de uma idolatria específica, que é idolatria política, tá? E até agora, né, no primeiro e segundo domingo, nós temos tratado mais de uma parte, vamos dizer assim, interna. Então, nós falamos sobre relacionamentos, sobre sensualidade, sobre a questão financeira e tantos outros pontos. Mas agora eu quero falar um pouco desse aspecto externo da idolatria e especificamente da idolatria política. É importante vocês saberem que, historicamente, no nosso mundo, obviamente, essa ligação entre religião e política, né, idolatria e política, vem desde o início, né, dos governos e dos líderes civis, né? Isso não é algo novo que nós constatamos atualmente e surgiu faz pouco tempo. Não, é algo que vem séculos e mais séculos. Ou seja, líderes civis, líderes políticos, líderes na nossa sociedade que são adorados pela população, né? São uma espécie de semideus, né? E isso não é de hoje. Se você pegar, sei lá, leia teu Antigo Testamento ou leia os livros de história, os documentos históricos, o faraó era um líder civil e ele era adorado como se fosse um deus, não é? Então você já vê essa relação desde as culturas mais antigas que nós temos, não é, sobre a face da terra, né? Civis, né, líderes civis sendo adorados. E essa dinâmica na Bíblia você pode observar desde o Antigo até o Novo Testamento, né? E para nossa surpresa, por exemplo, quando você vai lendo na Bíblia e apoiando pelos documentos históricos, você perceba que na carta de Paulo aos Romanos, né, carta de Romanos, ali está o Império Sacro Romano, e ali nós temos uma adoração, né, aos líderes daquele império. E nos impressiona, talvez, pelo menos para mim, que a adoração ali, a iniciativa de adorar outros homens, partiu da própria população, né? Eles começaram a idolatrar aqueles líderes públicos, né? Não foi o líder que incentivou necessariamente isso, né? Partiu da própria população. Agora, é claro que existem situações, né, onde o líder ele obriga a população a adorá-lo. Eu creio que hoje isso acontece somente em ditaduras, né? Porque aí, né, o governo manda e acabou, né? Acho que no Brasil nós não encontramos esse tipo, pelo menos me corrija se eu estiver errado, nenhum líder civil fazendo um discurso público pedindo adoração, idolatria, querendo obrigar alguém, né? Então, no Brasil, para mim, é como acontecia na Roma. A iniciativa vinha da própria população.
não é? Agora a pergunta que eu levanto é: será que essa prática tem diminuído e tende a acabar na nossa sociedade? Não é? Ou será que ela está crescendo cada vez mais? Não é? Será que as pessoas continuam fazendo dos políticos deuses, semideus? Como que essa dinâmica tem acontecido na nossa realidade, não é? No mundo de hoje, no Brasil? Irmãos, nós vamos aqui, e eu quero que você preste muita atenção, entender o que a Bíblia nos fala a respeito da forma que nós devemos nos relacionar à política, tá bom? Porque existe muita falta de entendimento e muita imaturidade entre os cristãos a respeito desse tema. Então, qual que é o nosso relacionamento com a política? Não é? Nós oramos pelos nossos governantes, não é? Nós falamos sobre política, nós respeitamos, não é? O X da questão, o grande problema é quando a política toma um espaço do nosso coração que deveria ser dado apenas a Deus. Certo? Esse que é o X da questão, o X do problema. Quando a política, e quando eu estou falando política, eu estou envolvendo aqui governos, líderes civis, né, etc., etc., tomam um espaço no nosso coração que deveria ser somente de Deus. Né? Então, pessoas que são movidas por ideologia política, uma visão de mundo, né, e colocam aquela visão como a base da vida dela, ou movidas por líderes, por partidos, né, pessoas que tomam decisões e mudam o comportamento de acordo, não é, com a ideologia, de acordo com o político, de acordo com a atitude da pessoa, né, do presidente, do prefeito, enfim, de um juiz. Né? Enfim, pessoas que colocam toda a sua esperança, que deveria ser colocada em Deus, né, na mão, né, de ideologias, na mão de homens, na mão de partidos e de líderes civis. Né? Nós temos até o absurdo de cristãos que acabam causando problema dentro da igreja, divisão na sua própria casa, por conta, né, de idolatria política. Já visto que eu acabei de comentar que num culto teve tiro quando falou sobre política. Por aí você tira, né, o nível. Né, um nível. E nós vamos analisar aqui Romanos capítulo 13. Então, abre sua Bíblia comigo, que nós vamos usar esse texto como base. Romanos 13, 1. Né? Quem não abriu, quem não trouxe sua Bíblia, ouça com atenção. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministra de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos,
porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Vamos até aqui. Essa passagem aqui, ela foi escrita num momento bem conturbado, né? Havia abusos acontecendo ali por parte do governo contra os cristãos, né? E nós temos praticamente dois grupos de cristãos neste momento de Romanos. Nós temos aqueles que estão querendo se rebelar contra o governo e partir para cima, e nós temos aqueles cristãos que estavam fazendo a política da boa convivência, né? Se tiver adorar, a gente adora, a gente quer viver a vida tranquila, né? Então você tem aqueles que queriam ir para cima e aqueles que, beleza, se for para falar que eu adoro outro Deus, né, dentro do meu coração eu adoro Deus mesmo, mas eu quero ter a minha vida tranquila, não quero que ninguém mexa aqui comigo, etc, né? E por que surgiu essa situação? Nesse momento da história, o Império Romano, né, enorme, poderoso, ele havia invadido o território dos judeus e estava ali dominando aquele território, né, e começaram a colocar impostos pesados. Então eles invadiram a casa dos judeus e começaram a cobrar impostos para o judeu morar na sua própria casa, né, e impostos pesados. E eles começaram a ficar revoltados. E vocês sabem muito bem o que é isso, né? Vocês não precisam imaginar, é a forma como nós vivemos no Brasil. Impostos em tudo pesados, né? O imposto por si só já é desconfortável, né? Agora, imposto pesado e que você não vê o retorno, já é algo que realmente pode incitar um sentimento ruim dentro das pessoas, né? Mas eu creio que aqui para o judeu era uma questão muito mais pessoal do que para nós, porque, sim, eu creio que muitos aqui, ou todos, não se sentem confortáveis em ficar pagando a carga tributária que nós temos no Brasil e tem suas opiniões a respeito disso aí, né? Então, pode ser que haja assim, um desconforto entre nós, e eu creio que há, pelo menos para mim existe, né? Eu acho que a carga no Brasil é muito grande para pouco retorno. Mas nos judeus, eu acredito que é um tema mais pessoal, porque vocês se lembram quem esteve aqui quando nós pregamos sobre ofertas de jejum, ofertas de dízimos? Minha cabeça está, nem começou o dia, já estou batendo biela, né, irmãos? Eu vou pregar hoje à tarde, já estou indo para pregar à noite de novo. Jesus de Genésio, vou chamar lá. Quando nós pregamos sobre ofertas e dízimos, vocês se lembram que eu contei a história do povo de Deus? Deus criou um povo, Deus deu as leis para esse povo, não é? Deus criou a hierarquia deste povo. Enfim, Deus formou esse povo, Deus era o rei deste povo, não é? E Deus deu uma terra para esse povo, literalmente, não é? Deus pegou um espaço geográfico no mundo e falou: aqui é de vocês, essa terra é de vocês, deste povo, é do judeu. Então eu digo que, na minha opinião, é mais pessoal essa revolta dos judeus, porque não é somente uma invasão a um território, é uma invasão à casa deles. Seria, para tentar explicar isso, seria como se lá no teu bairro se mudasse um vizinho semana que vem e ele começasse a invadir todas as casas e querer cobrar um imposto para você morar na tua casa naquele bairro. Ou seja, você está desconfortável sim com o imposto do governo, mas se alguém entrar na tua casa e fizer isso aí, você vai ficar louco. Você está entendendo? A casa do judeu era aquele pedaço de terra. Aquilo era a casa deles. Foi dada para eles. O Brasil não é nosso. O Brasil é uma miscelânea, tem toda quanto é raça aqui. Entendeu? Você não tem esse sentimento que, Deus separou o Brasil para os brasileiros. Até porque o brasileiro, ele já é, né, uma sopa de raças, não é? Então não é uma raça só. O Brasil, né, e eu creio que é uma das grandes belezas do Brasil, né, a nossa diversidade, não é? Nossas culturas diferentes que nós temos no nosso país, não é justamente, né, esse casamento de raças. Então o judeu ali estava invadindo a casa deles, né? Era um sentimento muito mais pessoal. É como se um vizinho tivesse chegado no bairro, quisesse tomar o bairro que era dele, a casa que era dele, e cobrar imposto para morar lá, não é? Então, Paulo está lidando com essa situação aqui, nesse momento da carta de Romanos.
E dentro dessa situação, repito, tem aqueles cristãos que não vai ficar assim, né? A gente vai se rebelar, a gente vai para cima, vai ter resistência. E você tem os outros cristãos que estavam sendo tentados a optar pela vida fácil, né? Beleza, vamos pagar isso aí, só não mexe comigo, deixa minha família em paz, quero fazer uma boa convivência aqui, quem sabe, né? Eu consigo um carguinho, alguma coisa, sei lá. Não é? Então tinha aqueles que queriam rebelar e aqueles que estavam sendo tentados a se sujeitar ao governo e começar, né, a prestar tipo de adoração a tratar desses temas aqui. Então, o primeiro tema que ele começa tratando é que cristãos devem se sujeitar. Não é? O versículo 1 começa, ó, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem, foram por ele instituídas. Então, o Paulo começa falando, vocês devem se sujeitar à autoridade estabelecida. E aqui, no caso, ele está falando da autoridade estabelecida no governo, tá? Na instituição do governo. Agora, lembre-se que se sujeitar é um tipo de obediência, mas não significa que é uma obediência total e cega, né? Que é o que ele vem e fala no versículo 7, que ele fala, paguem a todos o que lhe é devido. Você só paga o que é devido. Tributo, tributo, imposto, imposto, respeito, respeito, e quem honra, honra. Então, o que Paulo está falando? Você deve se sujeitar ao governo, mas saiba, o governo tem uma esfera limitada de autoridade sobre a sua vida. Não é ele não tem uma autoridade total sobre a tua vida. É uma autoridade limitada. O cristão deve dar ao governo somente aquilo que lhe é devido, nada mais, nada menos. Compreende? Nada mais, nada menos. É isso que Paulo está falando. E o X da questão, mas por que eu devo me sujeitar ao governo instituído? O texto é muito claro, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ou seja, se existe autoridade no governo, é porque foi Deus quem deu aquela autoridade. Agora entenda, Deus não deu autoridade para quem está no governo. A autoridade vem da instituição. Vem da instituição. Deus não está dando autoridade para quem está ocupando as cadeiras lá nesse momento. Deus deu autoridade para a instituição. Então, por exemplo, a família é uma instituição que Deus deu autoridade. E os pais exercem essa autoridade. Mas é o pai que tem autoridade? É a mãe que tem autoridade? Não. A autoridade que o pai e a mãe exercem é a autoridade que foi dada à família. E ele usufrui dessa autoridade. Então, a instituição tem autoridade. E a pessoa que ocupa aquele cargo naquele momento dentro da instituição usufrui dessa autoridade. Certo? Então, a família tem autoridade. Quem é o pai e a mãe? Quem ocupa esse cargo? Usufrui dessa autoridade. A instituição igreja. A igreja foi criada por Deus e Deus deu autoridade à igreja. A igreja é presidida por um pastor. Então, o pastor tem autoridade? Ele exerce autoridade, mas ele não tem autoridade. Ele usufrui da autoridade que existe na igreja. Então, não é que eu tenho alguma autoridade. Eu hoje estou como pastor e eu usufruo da autoridade da igreja. Se amanhã vier outro pastor, ele vai usufruir da mesma autoridade. E eu não vou sendo não mais pastor, eu não vou poder ter mais a mesma autoridade que eu tinha. Por quê? Porque a autoridade não estava em mim. A autoridade estava na instituição. Governo é a mesma coisa. Deus não deu autoridade a homens. Deus deu autoridade a uma instituição. Tanto que Jesus foi preso pelo governo. Quando você vê Jesus sendo preso, em João 19:11, ele fala assim, ó. Jesus respondeu, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. O que Jesus está falando para aquele líder? Eu estou me sujeitando a você, porque a autoridade que você tem não é tua. Você não tem autoridade sobre mim. A autoridade que você tem veio de cima, e você está ocupando esse cargo. Por isso eu vou me sujeitar. Mas você não tem autoridade sobre mim. Então nós vemos aqui Deus, né, Jesus como homem, se sujeitando à autoridade do governo, sendo preso pelo governo. Ele deixa muito claro, não é?
o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima ela não lhe fosse dada. Então veja, o governo pôde prender Jesus porque Deus deu autoridade à instituição governamental. Não é? E é claro que Deus tem os seus propósitos, seus meios, mesmo quando o governo é péssimo. Mesmo quando o governo é ruim. Né? Mesmo quando a população usa da sua liberdade de escolha para colocar governantes ruins. O plano de Deus não vai parar, meu irmão. Deus não depende de quem está assumindo um cargo ou não. Deus é soberano. O plano dele vai acontecer. Se o governo que foi escolhido é péssimo, se o governo é ruim, se o governo aos nossos olhos, muito bom, independente. O plano de Deus segue. Deus usou o faraó, Deus usou, né, um jumento, Deus usa eu e você. Não é? Então, é porque Deus quis. Irmão, Deus, nós já aprendemos isso também. Né? Deus tem um plano, certo? O plano é para CNPJ, não para CPF. Ele tem um plano para salvar pessoas. E neste plano ele dá atribuições para cada um de nós. Mas o plano é para o povo. Certo? Então o plano de salvação não vai parar. Deus vai continuar o plano dele, independente do governo. Agora, a população deve arcar com a escolha democrática, não é, dela mesma. Tá? Eu não gosto dessa visão que Deus quis colocar determinado líder. Deus ele pode todas as coisas, mas nós sabemos que Deus nos dá liberdade de escolha em diversas ações da nossa vida. E eu creio que o voto é uma delas. Eu creio que o voto é uma delas. Então, novamente, Paulo estava lidando aqui com aqueles que queriam se rebelar contra a autoridade do governo e aqueles que queriam, né, se aproximar, estavam sendo tentados a adorar o governo. Então, Paulo, aqui é o que a gente fala, né? 2 coelhos numa cajadada. O pessoal que queria se rebelar, Paulo falou, você não pode fazer isso. Por quê? Porque você está indo contra o próprio Deus. Porque a autoridade que o governo está exercendo sobre você veio de Deus. E você é um cristão, certo? Então, o teu dever é obedecer a Deus, não é? Você não quer obedecer a Deus? Quer. Então, obedece a autoridade que ele instituiu no governo. Você não pode se rebelar. Claro, quando eu digo me rebelar, irmão, é rebelião. Estou falando sobre guerra civil, sobre violência, esse tipo de coisa. Né? Dentro do direito democrático, do Estado de Direito Democrático, nós temos direitos de nos manifestar, de mostrar nossa indignação, nós temos ferramentas democráticas para derrubar, não é, o impeachment, como aconteceu em um governo anterior recentemente. Tá? Isso aqui faz parte dos nossos direitos. O que a Bíblia está lidando é com rebelião. Certo? Então, aqueles que queriam se rebeliar, fazer uma rebelião, ir contra o governo, violência, sei lá, luta armada, desobediência frontal, etc., etc., para aquilo que o governo estava exercendo autoridade, Paulo está falando, não. Entendam que a autoridade do governo foi dada pelo próprio Deus. As instituições que existem, que Deus, né, permitiu, elas só têm autoridade porque o próprio Deus é autoridade para elas. Não é? E para aqueles que estavam sendo tentados a começar a adorar esse governo, Paulo fala, nós temos que dar ao governo somente aquilo que lhe é devido. A adoração não é devida ao governo. Vocês não podem dar adoração a um governo, vocês não podem dar adoração a um líder civil, vocês não podem dar adoração a ideologia e partidos. Compreende? Então Paulo ele matou o problema numa só. Você não pode se rebelar porque a autoridade vem de Deus, e você não pode adorar porque você não pode dar adoração ao governo. O governo tem uma esfera limitada de autoridade e você vai dar aquilo que lhe é devido. Imposto, tributo, tributo, etc, etc. Mas a adoração não é. A adoração não é devida ao governo. Então, Paulo começa tratando desse tema de se sujeitar. E ainda ele diz, né, nós vemos isso, vocês devem se sujeitar, mas não apenas se sujeitar. Você tem que fazer isso de forma respeitosa. Respeitosa. Que é a mesma relação que ocorre em outras instituições que também Deus deu autoridade, como eu disse, família e igreja. Mesmo quando os indivíduos, por exemplo, os pais ou um pastor, em tais posições não são dignos daquela posição, né?
não deveriam talvez estar ali, nós demonstramos respeito à estrutura da autoridade que estão por trás deles. Então nós podemos respeitar o cargo, mas você talvez não respeite a pessoa. Mas a estrutura de autoridade nós devemos respeitar. Tenho certeza, infelizmente, que aqui existem pessoas que tiveram péssimos pais, que não estavam presentes, etc, etc. Eles têm uma autoridade, porque eles são os pais, família. Você deve respeitar a autoridade deles, mesmo que você ache que eles não são dignos de ocupar esse cargo. Mesmo que você queira se afastar, ficar um pouco mais longe, mas o respeito deve existir. O dever deve existir. Só estou vendo as carinhas assim. Irmão, se o evangelho não causar desconforto no teu coração, não é o evangelho, tá? Quando você vê pregadores na mídia, etc., que é tudo que todo mundo quer ouvir, abre o olho. Não é? Paulo continua. Nós devemos nos sujeitar de acordo com a consciência. Que é no versículo 5. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade. Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da sua consciência. O que Paulo está falando aqui? Está falando, meu querido irmão, minha querida irmã, tem pessoas que têm medo de sofrer punição do governo. Não é? Então, ele vai desobedecer o governo e o governo vai vir para cima. O governo ele tem várias ferramentas para isso. Né? O governo pode te cobrar uma multa, o governo pode te mandar prender, o governo pode bloquear teu nome se você não faz nenhuma transação no país. E dependendo do governo, ele pode até mandar te matar. Que ainda existem estados no mundo que têm a pena de morte. Então, as pessoas têm medo, não é, do que o governo pode fazer, muitas vezes, se ela desobedecer aquela lei. Se alguém sonega imposto, provavelmente não, essa pessoa tem medo de ser pega de alguma forma. Porque aí, né, o caldo engrossa. Né? Então, Paulo está falando, olha, essas pessoas que agem dessa forma, elas obedecem por interesse próprio. Elas estão olhando para elas. Então, ela obedece o governo por quê? Porque ela tem medo do governo. Porque ela tem medo do governo. Isso vai fazer com que ela manipule quais leis ela vai obedecer ou não. Porque se a pessoa só obedece por causa de medo, se ela descobrir uma maneira de burlar a parte fiscal, ela vai burlar. Porque ela tem medo de ser pega. Se ela descobrir um esquema ou uma forma de fraudar que ela não vai ser pega, ou que ela consegue se safar, então ela vai desobedecer o governo e vai cometer o ato. Por quê? Porque ela só obedece o governo por medo. Se ela consegue se livrar da punição, ela vai cometer a fraude, ela vai cometer o ato criminoso, etc, etc. Mas o que Paulo está falando? Não obedeçam por medo de punição, mas por dever de consciência. Entendam que o motivo pelo qual o cristão se sujeita ao Estado é porque queremos obedecer a Deus, não porque nós queremos obedecer ao Estado. Deus deu autoridade ao Estado, o Estado exerce essa autoridade e nós obedecemos ela porque nós sabemos que foi Deus quem deu. Então não é por medo de punição, e nós vamos ver isso mais adiante. Não é por medo de punição que nós devemos nos sujeitar aos governos. É por entender que Deus deu autoridade e nós queremos obedecer a Deus. Isso tem que ficar muito claro para os cristãos. Nós obedecemos por consciência, não por medo. Consciência cristã. O nosso foco é Deus. O nosso foco é Deus. Agora você se lembra que no início Paulo fala, olha, a esfera de autoridade do governo é limitada. Você tem que dar para o governo somente aquilo que lhe deve, nada mais, nada menos. Por quê? Porque homens maus podem se utilizar da autoridade de um governo para criar leis e práticas que vão contra a consciência cristã. Não é? E quando isso ocorre, o cristão não deve ter medo de desobedecer ao Estado. O cristão não pode ter medo de desobedecer ao Estado. Se o Estado pede para nós algo que vai contra a ordem de Deus, que vai contra o Evangelho, alguma prática que vai contra a nossa moral, é o seu dever como cristão desobedecer o Estado.
Porque nós não obedecemos o Estado por ele ser Estado, nós obedecemos porque é Deus quem dá autoridade. Se o Estado usa dessa autoridade para ir contra Deus, nós nos levantamos contra. Nós somos a resistência. E aí você começa a entender um pouco o porquê os governos tentam destruir as bases do cristianismo. Uma delas a família. Porque cristianismo numa sociedade é resistência. É resistência. Se tem alguém que é revolucionário, é cristão. Ele vai para a fogueira, ele vai ser estraçalhado por um leão, ele vai morrer queimado, mas ele vai contra o governo, se o governo for contra a sua fé. Compreende? Se o Estado pede algo que vai contra Deus, se o Estado pede algo que vai contra a moral cristã, contra a palavra de Deus, é o seu dever como cristão se levantar e desobedecer aquela ordem do Estado. Quando Hitler assumiu sua autoridade no governo, ele usou a autoridade do governo para massacrar pessoas inocentes. Crianças, jovens, adultos e velhos. Sem dó, sem piedade. E o que nós temos nos documentos históricos? Os cristãos escondiam os judeus nos seus porões. Uma desobediência frontal ao governo, que podia lhe custar a vida. E muitos morreram. Porque quando os guardas iam, eles faziam uma fiscalização na casa. E se eles encontrassem os judeus lá escondidos, todo mundo, ou campo de concentração ou morte, que na verdade vai dar na mesma coisa. É muito difícil alguém sair do campo de concentração vivo. Então nós temos vários exemplos na história do mundo de cristãos se levantando, arriscando a vida, porque um governo está usando da autoridade que Deus deu para fazer algo que não é coerente com a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra uma situação onde uma rainha se levantou e usou sua autoridade para matar profetas. Nós temos, por exemplo, o profeta Elias fugindo, indo para o deserto, entra em depressão, pede para Deus matar ele, porque ele estava com medo e tá. E o que Deus mostra para ele? Que existia um homem daquele reino que estava escondendo, alimentando, guardando vários profetas. Ou seja, este homem estava indo frontalmente contra uma lei do governo, arriscando a própria vida. É dever do cristão desobedecer essa lei. É dever do cristão desobedecer essa ordem, se ela vai contra, não é? O cristianismo. Tá bom? Você tem, por exemplo, no Novo Testamento, Pedro e os demais apóstolos, não é? Pedro e os demais apóstolos, e se lembrem que os apóstolos deram um fundamento da igreja, então a base foi feita pelos apóstolos, não? Então eles são grandes referências para nós. Eles estavam no Sinédrio. O Sinédrio era a casa de lei do judeu, tá? Era a última instância, vamos dizer assim, vamos dizer que esse aqui era um supremo, tá? Eles estavam lá nesse supremo, nesse Sinédrio, porque eles estavam desobedecendo uma ordem do governo. Aí eles foram lá, né? E ali nós vamos ver que a Bíblia oferece uma base muito clara a respeito da desobediência civil. Se o Estado ordena o que Deus proíbe, ou se o Estado proíbe o que Deus ordena, então é um dever do cristão a desobediência civil. E é por isso que eles nos odeiam. Atos 5:29. Então Pedro está lá no Sinédrio. Aí o que Pedro fala? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que a homens. Então ele estava diante do governo, porque eles estavam desobedecendo uma lei. Provavelmente o governo estava pressionando, falando que iria fazer o que deixar de fazer. Pedro se levanta e fala de alto e bom, claro tom: para nós é mais importante obedecer a Deus do que vocês. Ou seja, nós vamos continuar desobedecendo vocês. E nós vamos obedecer a Deus. Pedro está sendo muito claro: eu não estou fazendo nada de errado, pois você não tem autoridade de me proibir de obedecer àquele que te deu autoridade. Então, para nós importa obedecer a Deus, mais do que obedecer a vocês. Deus está acima da força política. Aliás, ela só tem algum tipo de força, porque Deus permitiu. Então, de novo, o cristão não obedece o Estado pelo Estado. O cristão obedece o Estado porque quer obedecer a Deus, reconhecendo que a autoridade do Estado veio de Deus. Essa ideia, irmão, se repete, né,
de formas repetitivas na Bíblia. Por exemplo, Daniel, você tem a famosa passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam desobedecendo uma lei civil e o governo chamou eles para trocar uma ideinha bem tranquila. Não é? Qual que é a ideinha no capítulo 3? Né? Ele lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusaram a servir meus deuses e adorar a estátua que eu levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então que Deus será capaz de livrá-los da minha mão? Uma conversa bem tranquilinha, um tom super suave, né? Ó, a segunda chance. Se não fizer, vai morrer queimado. Tá, tranquilo, faz, né? É óbvio, uma decisão simples dessa, né? Ou eu faço ou morro queimado. Né? E a coragem desses três. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, olha a consciência cristã. Ainda que ele não nos livre, ou seja, ainda que Deus não nos salve, nós venhamos morrer queimados hoje, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Desobediência civil, porque vai contra Deus. Ou seja, o cristão não tem medo do governo. Ele vai morrer, mas ele não se sujeita. Quando o governo vai contra Deus. E Pedro, em 1 Pedro, novamente, nós vemos, 2,17, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei dos Reis. Quem nós tememos? Quem nós honramos? Quem nós adoramos? Deus. Não governo, não políticos, não líderes civis. Ao governo nós damos respeito, mas adoração, obediência total, nós damos a Deus. E é aqui que é o perigo, quando as pessoas invertem isso. E elas acabam adorando o governo, adorando ideologias, políticos e líderes civis, no lugar de Deus. Esse é o problema. Os livros históricos nos contam a história de um homem chamado Policarpo. Ele foi um grande líder da igreja. Ele era um idoso e ele se recusou, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, a adorar o imperador de Roma. Ele se recusou. Então ele foi condenado à morte. E os guardas, né, que foram incumbidos de matá-lo, né, de cumprir a sentença sobre a vida dele, não é? O que diz a tradição é que, cara, você é idoso, mano. Só fala que você vai adorar e continua a sua vida. Não é? Não precisa de tudo isso, você vai morrer e tal. Né? O ponto é que Policarpo, como cristão, sabia o que significava ele falar que adorava um outro Deus. Resultado, morreu queimado vivo. Dessa vez Deus não quis livrar, como livrou os 3 amigos. Mas o cristão se manteve firme na sua posição. Morreu queimado vivo, mas está com Deus. Não é? Então, nós devemos nos mover no espírito de Policarpo, no espírito de Daniel, no espírito de Sadraque, Mesaque e Abednego, no espírito de Pedro e os demais apóstolos, não é? Nos recusar a fazer de partidos, líderes, ideologias políticas nossos ídolos. Se recusar de forma frontal, mesmo que nos custe a vida. Quando esse, não é? E principalmente quando esse governo vem contra Deus, é nosso dever desobedecer essa regra civil. Não é? Irmãos,
Nós vimos isso ano passado, claramente. Cristãos entregando questões que deveriam ter sido entregues somente a Deus, a partidos. Cristãos depositando toda a sua esperança em um governo, toda a sua esperança em um homem, em um partido, em uma ideologia. Toda a esperança. Como que se a vida dele dependesse daquilo. Se você agiu assim, você está projetando sobre criaturas aquilo que somente Deus pode te dar. A salvação não vai vir de um homem. A solução dos problemas da tua vida não vai vir de um partido. A solução do mundo não vai vir de uma ideologia política. Se você está participando, por exemplo, de ambientes universitários e acadêmicos, principalmente se for federais, você vai ver essa ideia se alastrando, não, já é um vírus. Já é um vírus. Pessoas depositando toda a sua esperança, toda a sua fé em ter uma vida melhor, em ter algum tipo de salvação, em ter alguma coisa em partidos, homens e ideologias. Todos os anos está saindo exércitos das universidades adorando homens, idolatrando homens e indo para o tudo ou nada por causa deles. Todos os anos, irmãos. E muitos são nossos filhos, que não tiveram o devido discipulado dos seus pais em casa e foram iludidos pelo canto da sereia, porque se o pai não discipula, alguém vai discipular, e esse alguém está sendo o professor do seu filho, muitas vezes. Não é? Isso é perigosíssimo, irmão. Isso é perigosíssimo. Não é? Se você acredita no teu coração que somente um político, uma ideologia, um partido vai resolver os problemas da sua vida, vai resolver o Brasil, você já perdeu. Se você deposita esperança em alguém, você já perdeu. Eu ouvia coisas como, se fulano ganhar, aí sim minha vida vai melhorar. Se fulano perder, nossa, aí a gente está no limbo. Não, se aquele partido ganhar, aí sim os problemas vão ser resolvidos. Somente assim a vontade de Deus vai se cumprir. Obrigado. Irmão, é óbvio que quem assumir a cadeira vai influenciar na nossa vida. É óbvio. Não existe dúvida a respeito disso. Agora, você colocar a esperança da sua vida naquilo é outra conversa. É outra conversa. É outra conversa. Somente Deus pode mudar a nossa vida, irmão. Somente Deus tem o poder de colocar em você ou dar a você aquilo que você realmente precisa. E se você não sabia, te informo, Deus não depende de nenhum homem para isso. Por isso que eu digo e repito, independente de quem assumir a cadeira, o plano de Deus não para. Não parou com Hitler, não parou com Mussolini, não tem parado com as ditaduras atuais, não parou em nenhum momento do mundo, irmãos. Mesmo quando homens maus assumiam o governo. E pior, mesmo quando eles assumiam por própria escolha da população. O plano de Deus continua, irmão. Deus não está dependendo. Você acha que Deus estava lá torcendo? Ele tem que ganhar, ele tem que ganhar, ele tem que ganhar. Você acha? Deus estava fazendo alguma coisa realmente importante. Tá. Agora, a notícia ruim é que essa adoração vai aumentar cada dia mais. Tá. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 4 diz assim para nós. Eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela?
Esse texto aqui é um vislumbre do nosso futuro. Quando eu digo nós, como seres humanos que vivem neste mundo, porque talvez nenhum de nós estejam aqui. Aqui está falando sobre um governo, uma força política que vai se levantar. E ele terá um domínio, não é? Um domínio mundial. E ele receberá a adoração dos homens. A população irá segui-lo, irá adorá-lo. E você vê que na Bíblia nós vemos passagens onde o povo de Deus ele usa a expressão, né? Quem é como o nosso Deus? Quem é semelhante a Deus? E nós vemos aqui uma deturpação. O povo falando, quem é semelhante à besta? Quem é como a besta? Ou seja, uma forte alusão ao anticristo, ao Deus falso, não é? Ao Deus falso. Então, perceba, o fim, o apocalipse, o término de todas as coisas nessa ordem atual, irá acabar através de um governo. A destruição final, o final dos tempos, a segunda vinda, vai iniciar através de uma força política. E os homens, quando eu digo homens, estou usando o plural para homens e mulheres, para o mundo, vão aprovar esse líder, vão segui-lo. E o texto deixa muito claro que quem está por trás desse governo é dragão, alusão ao próprio Satanás. Então, dessa forma, as pessoas adorando a este governo estão idolatrando ao próprio demônio. Também adoraram a besta, né? Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Apocalipse está nos mostrando que o diabo irá usar de um líder político, de um governo, de uma ideologia, sei lá se vai ter partido ou não, para trazer destruição ao mundo. E este líder será o anticristo, né? Esse evento ocorrerá em algum ponto da história da humanidade. Mas a Bíblia já nos alerta que o espírito do anticristo já está ativo e atuando agora, preparando esse cenário. 1 João 4,3 diz assim: este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria, e que agora o espírito dele já está trabalhando no mundo. Então, neste momento, existem pessoas se movendo no espírito do anticristo, preparando o cenário para que ocorra o fim. Agora, eu vou fazer uma especulação, tá bom, irmãos? Especulação, ou seja, eu penso assim, a Bíblia não fala nada, tá? Eu penso, deixar muito claro aqui, não é mais Bíblia, agora é a cabeça do pastor que não bate muito bem, tá? Se a Bíblia fala para nós que nem os anjos, mas somente Deus sabe o dia e a hora, ou seja, Satanás não sabe, como ele vai ter um anticristo preparado para aquele momento? Na minha opinião, em toda geração existe um anticristo. Para mim, Hitler e outros grandes líderes que tiveram sobre o mundo foram anticristos preparados, mas não era o momento ainda. Então, para mim, existe hoje sim já a preparação do cenário e o anticristo formado. Satanás, na minha opinião, assim como nós, ele está interpretando sinais do que está acontecendo no mundo, discernindo sinais e tempos. É claro que ele vai ter muito mais informação a respeito disso. Ele está aqui desde o início, ele está vendo o que está acontecendo em todo mundo. Nós temos uma visão basicamente local. Então ele lê cenários e ele está a todo momento se preparando. Eu creio nisso. A todo momento o cenário está preparado. A todo momento está preparado. E eu tenho ainda uma opinião, só que eu não vou falar, de quem para mim é o cenário. Tá? Então, o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. O espírito do anticristo está atuando no mundo, oferecendo aos cristãos um Cristo substituto. Enganando, mentindo e oferecendo esperança em um Cristo substituto. Não é? Irmãos, e não se engane. Quando ele surgir, nós vamos saber com certeza e todo mundo vai dizer não para ele.
Irmão, se hoje já se levantam líderes políticos com um ar de bondade, gentileza, e tá todo mundo apoiando os cristãos fazendo uma idolatria política, mas quando vem o anticristo mesmo? Capaz dos cristãos formar uma igreja para o anticristo, né? Ir na passeata, ser o assistente de marketing. Né? A gente se manipula muito fácil. As pessoas são manipuladas extremamente fáceis. Extremamente fáceis, irmãos. Olha para o estado do país. Olha para o ano passado. Né? Irmãos, estuda a história. Quando Hitler apareceu fazendo a campanha dele, diversos grupos cristãos apoiou. Diversos, irmãos. Ele não ascendeu aquele país porque ele era ruim, através de violência armada. Hitler ganhou simpatia. E de muitos cristãos. E nós temos histórias maravilhosas a respeito de cristãos na guerra. Na guerra não, no governo nazista. Nós temos histórias sensacionais, até de grupos cristãos que um ou outro participaram de operações para tentar assassinar Hitler. Não estou falando que é isso que a Bíblia ordena, tá? Estou falando que a história é maravilhosa, irmãos. Leiam mais. Leiam mais. Né? Então a lição de Apocalipse 3 é: uma vez sabendo disso, que a besta pode se manifestar a qualquer momento através de políticos, nós cristãos olhamos para a política com vigilância, discernindo os espíritos. Nós não vivemos para testificar, defender ideias políticas, líderes políticos, líderes civis. Nós vivemos para adorar a Deus. Certo? Então, o que nós fazemos? Nós permanecemos em espírito de oração, para que Deus nos ajude, para que Deus tenha misericórdia. Por que, irmãos? Porque nós sabemos que de lá virá a guerra. Por isso, nunca baixem a guarda para governos, para candidatos, para líderes civis. De lá virá a guerra. De lá virá a guerra. Não abaixem as guardas. Discernimento e vigilância a todo o tempo. Nós não pertencemos a esta nação. Nós somos embaixadores de outro reino. Nós representamos um outro rei. Nós adoramos ao nosso rei, não a homens. Certo? Certo? Refletir e praticar. Olha lá. Nós cristãos adoramos somente a Deus e nos movemos no espírito de Policarpo. Nós não tememos os homens e nunca nos curvaremos a ninguém, somente a Deus. Irmãos, eu vou falar os pontos e vou fazer alguns breves comentários, tá bom? Irmão, o poder não vem do povo, o poder não emana do povo, o poder não emana do presidente, o poder emana de Deus. Por isso nós não nos curvamos a ninguém. Nós analisamos, nós oramos, nós votamos, podemos fazer campanha naquilo que, com a sabedoria cristã, nós achamos ser o que mais conversa com a nossa ideologia. Nós conversamos sobre política, nós fiscalizamos, nós denunciamos. Temos irmãos que até entram na política partidária, mas existe apenas um único propósito pelo qual nós fazemos tudo isso. O propósito é que o Deus vivo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, seja glorificado no final das contas. Então é só por isso que nós nos envolvemos. Só por isso. Tá? Ponto 2. Romanos 14:11 nos ensina que no final todos terão que se ajoelhar e reconhecer aquele que tem toda a autoridade e poder. E então Deus reinará para sempre. Esta é a nossa política. Esta é a nossa ideologia. Essa é a nossa esperança, irmãos. Qual que é a tua ideologia? Deus reinará. Todo joelho se dobrará, toda língua terá que confessar. No dia final, eles vão ter que se ajoelhar e reconhecer quem tem todo o poder. E então Deus reinará para sempre. Irmãos, essa é a nossa política, essa é a nossa ideologia, essa é a nossa esperança. Ponto. Se o teu coração tem projetado esperança em ideias políticas, irmãos, em ideologias específicas, em um homem, sinto lhe informar,
você já criou um falso Deus. E ao invés do Deus Criador, você tem adorado a criatura. Ponto 3. Nós devemos confessar Jesus como o único Salvador, digno de adoração. Faça Cristo ser glorificado neste mundo onde as pessoas depositam seus corações aos pés de líderes civis, como ídolos. Irmãos, sei lá, acho que nos últimos 8 anos, talvez, a questão política ficou muito forte no país. Todo mundo agora é especialista em esquerda, direita, centro, em governo, em tudo. As pessoas se tornaram especialistas. Não é? O que há 10, 15 anos atrás não existia. Não é? Você se relacionava com as pessoas e você tinha bons amigos. Mas isso não importava para nós, não existia esse debate. Então você tinha amigos que tinham outra ideologia, mas se davam bem. Não é? Agora que se debate, você nem se permite conhecer outra pessoa. Não é? Por quê? Porque já se entregou. Não é? Já depositou seu coração aos pés de ídolos. O nosso propósito, irmão, é glorificar a Deus neste mundo. É refletir Deus. Não é? Então, nos debates políticos que têm ocorrido e acontecem, todos os dias as pessoas estão debatendo política. Todo momento as pessoas estão surgindo, cada um propondo o seu ponto, a sua ideologia, o seu partido, a fórmula que ela acredita que vai poder, de fato, mudar o mundo. E, queridos, vocês podem ter suas opiniões, vocês devem ter suas opiniões, vocês devem não, mas podem entrar no debate público. Na minha opinião, vocês devem ter capacidade de fazer um debate público, defender a fé publicamente. Não é? É uma vergonha, irmãos, cristãos que não sabem explicar nem o plano da fé. E é por isso que muitas vezes o cristianismo é motivo de chacota. As pessoas acreditam que cristão é uma coisa de gente burra, gente tola. Irmãos, o cristão, não é? Você tem diversos pontos, diversos argumentos racionais, plausíveis, que faz todo sentido diante de ideologias para defender sua fé. Mas os cristãos se contentam em não saber de nada. É claro que eu estou generalizando, irmãos. Não é? Então participe dos debates, né? Só que no final das contas, irmãos, no fim das contas, num debate, numa conversa de política, não é? As pessoas têm que saber claramente que para você, rei mesmo é Deus. Isso tem que ficar muito claro para elas, né? Elas têm que saber que para você, quem pode ajeitar essa bagunça é Deus, não um homem. No final do debate, eles têm que saber com clareza que o que importa mesmo para nós é confessar Deus como único rei. Como único rei, irmãos. É isso que importa. E é isso que as pessoas precisam saber de você, irmãos. Muitos cristãos se esforçam mais para espalhar a verdade dos seus políticos do que a verdade testemunhando sua fé. Se tivesse metade do empenho dos cristãos como tiveram em eleições, nós teríamos avançado muito mais no reino. Porque as pessoas se aplicam muito mais e se esforçam para pregar a verdade do seu partido ou a verdade do teu presidente, seja lá ele quem for, do que para testemunhar a sua fé. Eu tenho vergonha de evangelizar, mas vive postando coisa política. Mas vive postando a foto do seu ídolo. A verdade, irmãos, é que muito cristão deixa a dúvida a respeito de quem ele realmente adora. E uma simples constatação é entrar, por exemplo, no Instagram dessa pessoa. Às vezes você não encontra quase nenhuma referência a respeito do cristianismo, mas toneladas de referência a respeito do verdadeiro Deus dela. Ou seja, ela tem grande expectativa no Deus dela, só que o Deus dela não é o Deus criador. E ela demonstra claramente a fé dela, a expectativa dela. E se diz cristã. Não é. Não é. Ou se for, você está muito equivocado e tua mente está totalmente tomada e nebulosa. Se arrependa e volte a Cristo. Não é? Sempre
Quando você for questionado a respeito de política, irmão, dê suas opiniões, entre no debate, mas o que tem que ficar claro para todo mundo é que para você o que importa mesmo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tem que ficar muito claro que para você o que importa mesmo é o reino de Deus, e não um político, e não uma ideologia. Irmãos, eu vou terminar, acho que já teve informação suficiente. Mas eu termino dizendo, meus irmãos, o espírito do anticristo já está trabalhando neste mundo. O cenário está sempre pronto, né? Não se deixem ser levados por palavras doces e promessas vazias. Vigiem sempre, porque de lá virá a guerra. E lembre-se, somente Deus é rei. Amém? Irmãos, agora vocês vão orar a respeito disso. Vocês vão reconhecer onde está o coração de vocês, o comportamento de vocês, reconhecer que se você identificou uma idolatria no teu coração, você precisa falar com Deus a respeito dessa verdade. Não dá para você ouvir a verdade e ficar passivo diante dela. Não dá para você ouvir a verdade e não tomar uma atitude. Você tem que tomar uma decisão. O muro já pertence ao diabo. Você tem que escolher qual lado do muro você está. Então, ou você decide se arrepender, buscar a Deus, ou então nem ora. Você já fez sua escolha. Amém? Então, 3 minutinhos para que vocês possam orar enquanto o louvor toca uma música.